Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Marcão estava falando Nossa Senhora de Guadalupe. Se nós fôssemos levar em consideração os personagens da Javenice, o nosso fundador, o Monsenhor Mauro, era devoto de Nossa Senhora do Carmo. Então, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha da Obediência, e vai daí para diante. Então, tem aquele sujeito que chegou na festa e falou assim: Nossa Senhora Aparecida saúda as suas coleguinhas, as outras Nossa Senhora. Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas de nossa comunidade. Vocês estão, peço desculpa e perdão para os veteranos, eu vou me dirigir mais a quem está fazendo o compromisso hoje para contar algumas histórias. Provavelmente vocês já escutaram algumas, mas a repetição acaba gerando um certo conhecimento e uma certa convicção. Então, eu vou me dirigir preferencialmente àqueles que vão fazer compromisso. Quem vai fazer compromisso hoje, fica de pé para mim, para eu conhecê-los. Uma salva de palmas para essa turma. Obrigado. Vou me dirigir preferencialmente a eles, mas, na realidade, eu vou falar com todos vocês um pouco de nossa história, um pouco de nossa identidade. Eu elenquei três pontos somente, para a gente não se estender muito. A comunidade Javenice, ela nasceu em 1974. Como comunidade, nossa identidade começa em 77, mas Monsenhor Mauro, nosso fundador, fez experiência de oração em 74 e foi batizado no Espírito Santo. Então nós consideramos o início da Javenice com o batismo no Espírito Santo, Monsenhor Mauro. Monsenhor Mauro, cônego Mauro na época, era o vigário-geral da diocese e não gostava muito de renovação, não. Aliás, eu acho que era difícil ele gostar de alguma coisa. E foi fazer uma experiência de oração. O Cursilho era o diretor do Cursilho. O Cursilho de Cristandade resolveu fazer uma experiência de oração. A irmã Marina convidou um padre para fazer uma experiência de oração para aqueles que trabalhavam no Cursilho. A irmã Marina já tinha sido batizada no Espírito Santo com o padre Haroldo. E ela ficou impressionada com aquilo, convidou o Monsenhor Mauro para fazer a experiência de oração, esperando que a experiência de oração atingisse, sobretudo, a comunidade do Cursilho. Em 74, final de 74, o Monsenhor Mauro fez a experiência de oração e foi batizado no Espírito. Quando ele foi batizado no Espírito, a vida dele revolucionou. Ele era um sujeito extremamente arrogante, gostava meio metido. Ele vendeu as coisas dele todas, pediu perdão para o Dom José, porque ele era vigário-geral e brigado com o bispo diocesano. Pediu perdão para o Dom José e começou a renovação carismática. Em 75, nós viemos fazer um curso de professores de religião, eu e Beteu, e ele estava nesse curso de professores de religião, escutando músicas da renovação. Eu me recordo que quando eu cheguei nesse curso de professores de religião, encontrei com ele e eu falei assim: vai ser um saco esse curso, porque eu já o conhecia de outros encontros e era de fato um saco. Mas aí, quando eu vi ele tocando músicas da renovação, eu falei assim: alguma coisa aconteceu. E fui conversar com ele de noite. Isso era janeiro de 75. Fui conversar com ele de noite, eu e Beteu. E ele falou assim: é que eu fiz experiência de oração e fui batizado no Espírito. Eu falei assim: então a gente podia rezar cônego. Ele falou assim: vamos. Aí à noite, nós passamos a noite, eu, Beteu, cônego, irmã Marina e um outro seminarista na época, eu não sei quem, nem sei se virou padre ou não, eu não me recordo. E passamos a noite toda rezando. E quando quando amanheceu, ele falou assim: esse curso de professores de religião não vai ser mais curso de professor de religião, vai ser uma experiência de oração.
E aí ele convidou eu, Beteu, a irmã Marina e ele, pregamos uma experiência de oração para aquele grupo que estava preparando-se para ser professores de religião no Estado. Quando terminou essa experiência de oração, ele falou assim: nós vamos começar as experiências de oração na diocese. Semana que vem vocês voltem para começarmos as experiências de oração na diocese. Então, terminou esse primeiro curso de professor de religião no domingo, na segunda-feira. Na terça-feira, nós voltamos para cá para começar a experiência de oração. Chegamos aqui nessa casa, 1975, fevereiro de 75, nessa casa. Chegamos aqui para fazer uma experiência de oração para gente que a gente não conhecia, nem sabia o que era. Porque nós chegamos aqui para trabalhar na experiência de oração. E aí o Monsenhor falou: vocês não vão trabalhar na experiência de oração, vocês vão pregar a experiência de oração. E dividiu as pregações entre eu, Beteu, a irmã Marina, Valfrido, ele e Mirtes. E aí começamos uma experiência de oração. Quem que estava nessa primeira experiência de oração? Tiãozinho. Tiãozinho está desde a primeira experiência de oração. É o mais velho de nós. Tiãozinho está por aí, né? É da primeira experiência de oração. Então, a partir dessa primeira experiência de oração, em 75, fevereiro de 75, começou a Javenice. Em 77, nós tivemos o terceiro Congresso Nacional de Renovação. E nós estamos preparando esse terceiro congresso, que seria aqui na diocese. E foi aqui em Pouso Alegre. E nós precisávamos de um tema para esse congresso. E começamos a preparar o congresso. As pregações já estavam divididas, eram as pregações da experiência de oração, mas nós precisávamos de um tema próprio para aquele congresso. E nós estávamos na capela aqui dessa casa, rezando pelo congresso. O Monsenhor Mauro, que era o cônego Mauro ainda na época, que era o vigário-geral da diocese, estava trabalhando. E aí, à tarde, nós estávamos na capela, minha Marina, Beteu, eu, estávamos rezando na capela. Ele chegou e falou assim: o senhor me deu a palavra para o congresso. E aí tomou o texto de Êxodo 17 e fala: o Senhor é minha bandeira. E esse terceiro congresso de renovação carismática católica foi o congresso Javenice. E a partir desse congresso de 77, a equipe diocesana de renovação carismática começou a se chamar Equipe Javenice. E o Monsenhor Mauro falava: essa equipe Javenice vai ser uma comunidade. Nós somos uma comunidade Javenice. A profecia do Senhor se cumpriu. Então, a origem do nosso nome é esse. Nós nascemos em 75, em 77 fomos batizados. Levamos 2 anos para ser batizados, 3 anos para ser batizados. Em 77 fomos batizados Javenice. E a partir daí fomos caminhando até onde nós estamos hoje. Portanto, aqueles que já fizeram o compromisso já conheciam essa história. Aqueles que vão fazer esse compromisso já também conhecem essa história, que deve ter sido narrada e contada na formação. Mas como nós estamos num dia de compromisso, é bom lembrar de onde apareceu esse nome. O Senhor é minha bandeira veio desse congresso, terceiro Congresso Nacional de Renovação Carismática Católica. Nosso fundador, Monsenhor Mauro Tomazini. Aqui nessa casa. Nós estamos nessa casa desde o começo. Essa casa era dos padres pavonianos. Nós arrendamos essa casa no começo. Em 1991, nós compramos a casa. Mas nós saímos daqui somente 2 anos, quando os pavonianos retomaram aqui o seminário deles. Tentaram 2 anos fazer o seminário funcionar, não funcionou, voltou a arrendar a casa para nós, e quando eles resolveram vender a casa, nós compramos. Essa casa é uma bênção de Deus para a comunidade Javenice.
Ela é uma graça que Deus nos concedeu, porque a compra dessa casa foi uma outra história muito interessante. Eles falaram: olha, nós vendemos a casa se vocês quiserem comprar, mas nós damos 15 dias para vocês levantar, para vocês me darem o dinheiro que nós precisamos aqui. Aí, em 15 dias, nós levantamos o dinheiro, começamos a levantar o dinheiro nas comunidades, e as comunidades tinham que mandar o dinheiro para cá. Aí se vendeu pastel, se vendeu sogra, se vendeu filho, se vendeu de tudo que se vendeu. Foi uma loucura. E foi muito interessante, porque o movimento de levantamento dos fundos para comprar a casa aconteceu na diocese toda, mas nós não sabíamos quanto nós tínhamos. Aí nós nos reunimos aqui, onde hoje é dormitório dos homens, nos reunimos aqui, os membros da comunidade, sem saber se nós tínhamos ou não o dinheiro. E o Monsenhor Mauro chamava a comunidade e falava: comunidade tal, ou grupo tal, ou cidade tal. E a pessoa, o coordenador daquela cidade, vinha e colocava o dinheiro em cima da mesa. E assim cada um foi colocando. Aí, quando a última cidade colocou o dinheiro, aí que nós contamos quanto dinheiro nós tínhamos. Aí o dinheiro que nós tínhamos era suficiente para pagar o que os padres queriam de toda a chácara, e sobrava ainda um pouco. E aí eu perguntei ao padre que estava nos vendendo: e quanto custa o telefone? Custa o pouco que passava. Então nós fechamos com o telefone, esse dinheiro, que o que sobrava dava o telefone. E foi assim que essa casa foi comprada, assim, na graça. Portanto, a experiência que nós temos nesses anos todos é essa experiência de sermos conduzidos pelo Espírito, porque o Senhor é a nossa bandeira, para nós não vai faltar nada. Essa é a origem do nosso nome. E os senhores que vão fazer compromisso, essa é a origem do nosso nome. Os senhores que já fizeram compromisso já conheciam essa história. Segunda coisa que eu quero tocar com vocês de nossa identidade é que nós somos frutos da renovação carismática católica. A renovação carismática católica é uma corrente de graça que tem suas raízes já no Concílio Vaticano II. Todo aquele movimento que surgiu naquela época, surge nos Estados Unidos uma corrente que retoma a questão pentecostal. Então, o batismo no Espírito Santo, ou a renovação carismática, é a nossa praia. Na realidade, a comunidade javenice é renovação carismática, enquanto identidade, enquanto missão. Enquanto renovação carismática, a nossa comunidade tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, a identidade da renovação carismática, que é o batismo no Espírito Santo. Nós nos entendemos a partir do batismo no Espírito Santo, a experiência de Deus em nossa vida, a experiência do batismo no Espírito Santo. Isso está em Atos 2. O texto referencial nosso é Atos 2. Então, o Espírito foi derramado, o batismo no Espírito Santo foi dado aos apóstolos que estavam reunidos, e a partir desse batismo no Espírito Santo começa a missão. Portanto, nós somos renovação carismática por causa do batismo no Espírito Santo. Mas não só o batismo no Espírito Santo, Atos 2, não só o batismo no Espírito Santo, mas também a missão. Porque a primeira coisa que Pedro fez depois de ter sido batizado no Espírito Santo foi pregar o Evangelho. Portanto, o segundo elemento identitário da javenice é a missão. Nós somos um povo vocacionado para a missão. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, nos dedicarmos à missão, à evangelização, à pregação do Evangelho. E um terceiro ponto importante de nossa identidade a partir de Atos 2 é a vida no Espírito. Então, a javenice, ela tem o batismo no Espírito Santo, a missão e a vida no Espírito como elementos de sua identidade. O que é essa vida no Espírito? A vida no Espírito é doutrina, é comunidade, é eucaristia e oração. São os elementos que constituem a nossa espiritualidade. Doutrina, nós somos um povo que gosta de estudar.
Eu sei que tem uns meio vagabundo aí no meio, mas de um modo geral nós gostamos de estudar, gostamos de fundamentar as nossas coisas, né? Porque a vida no Espírito supõe primeiramente o conhecimento da doutrina, para que a gente não seja enganado pelos destinos do mundo. A segunda coisa da vida no Espírito é comunidade, porque comunidade é a vocação primeira, comunidade é o que nós somos. Porque Deus é comunidade e constituiu comunidade. Então é da nossa identidade ser comunidade. É certo que a Javenice ela não nasceu já como uma comunidade organizada, porque isso levou um certo tempo, um certo processo, mas a identidade de comunidade sempre tivemos. Então é um segundo elemento da experiência do Espírito, comunidade. Terceiro elemento de nossa identidade, da experiência do Espírito, é a Eucaristia. Nós somos um povo eucarístico. Nós somos um povo eucarístico. Se existe uma coisa que toca o nosso coração, que mexe com a gente, é a Eucaristia. Então, nós somos um povo eucarístico. Isso está lá em Atos 2. Portanto, a Eucaristia é um dos elementos fundamentais de nossa espiritualidade, de nossa experiência de oração. E o quarto elemento de nossa identidade é a oração. Em Atos já fala isso, a oração. Sem oração não vai, sem reza não vai. O Monsenhor Mauro, nosso fundador, falava isso. Sem oração não vai. Se parou de rezar, as coisas não acontecem mais. Portanto, são 4 elementos de nossa identidade: a doutrina, a comunidade, a Eucaristia e a oração, que vem da experiência do batismo no Espírito Santo, que nos provoca para a missão. Essa é a experiência que a Javenice tem. Essa é a nossa identidade. É isso que nós somos. Mas como renovação carismática, nós temos aquele carisma próprio de uma comunidade de renovação. Por isso, o texto que nos dá a identidade está em Êxodo 17, Êxodo 15, Êxodo 17, versículo 15. Vamos tomar esse texto? Eu estou fazendo essa memória por causa do compromisso que nós temos hoje. Êxodo. Que nem dizia um amigo meu, Exodó. Não adianta, assim, depois que você começa a usar óculos, não adianta você querer fazer as coisas sem óculos. Esse texto nos foi dado, como eu disse para vocês no começo, nos foi dado quando o Monsenhor Mauro estava organizando o terceiro Congresso Nacional da Renovação Carismática. Quando ele toma esse texto, procurando um tema para o Congresso, e esse texto foi dado a ele. Ele chegou na nossa reunião e falou: olha, o texto é esse. E o versículo que nos chamou a atenção é o versículo 15. E Moisés ergueu um altar e chamou Javé. Aqui na minha tradução, nessa tradução, está Adonai Nissi. Na tradução que o Monsenhor Mauro usou na época, era Javé Nissi. O Senhor é minha bandeira. E essa foi a origem desse nome. O Senhor é minha bandeira, Javé Nissi. Então, qual que é a nossa identidade? O primeiro elemento de nossa identidade é que nós somos um povo de luta. Porque esse título foi dado àquele povo que estava em luta. Portanto, nós entendemos que a vida cristã é uma vida de luta. Nós enfrentamos situações, enfrentamos
dificuldades. É uma vida de luta, não é fácil. Falar que a vida cristã é água com açúcar, não é. Mas não é uma vida infeliz, mas é uma vida de luta, uma vida que exige de nós uma certa postura. E o texto vai falar sobre 3 posturas a esse respeito. Primeiro, a postura de Moisés. O que Moisés faz diante dos seus inimigos? Ele reza. Ele reza. Ele reza não sozinho. Moisés reza com mais 2. E esses dois sacerdotes que estão junto com ele, rezam com ele e sustentam a oração de Moisés. Porque um segura um lado, o outro segura o outro lado. Os braços de Moisés têm que ficar estendidos, enquanto os braços estão estendidos em oração, eles vencem os inimigos. Quando abaixam o braço, eles perdem a batalha. Então os 2 seguravam a mão dele. Então a oração sustentada pela comunidade. Esse é o primeiro sinal, ou o primeiro sinal de nossa identidade. Uma oração sustentada pela comunidade, a oração da comunidade. Os que vão fazer compromisso, oração sustentada pela comunidade. Não se afastem da comunidade. Não existe oração sozinha para nós, existe oração em comunidade. Oração sustentada pela comunidade, oração em comunidade. Esse é um sinal identitário nosso. Esse é um sinal de quem nós somos e de onde nós viemos. É o primeiro sinal. É o primeiro sinal. O segundo sinal é o próprio Josué. Porque quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué vencia. Vencia por quê? Porque Josué estava em luta. Portanto, nós da Javenice somos um povo guerreiro. Vou falar baixinho para não escandalizar. Nós da Javenice somos um povo de briga. Nós damos um boi para não entrar na briga, mas nós damos uma boiada para não sair dela. Então, nós somos um povo de briga. Briga espiritual, de combate ao pecado, de evangelização, de atingir todos os meios que a gente puder. Então, nós somos um povo de briga. Nós não somos um povo parado. A nossa vocação não é uma vocação contemplativa. A nossa vocação é uma vocação ativa. Para os que vão fazer compromisso, eu quero dizer isso. Se vocês estão achando que vão passar férias prêmio na Javenice, então desistam agora, porque serviço tem um atrás do outro. Um atrás do outro. Preguiçoso não cabe em nossa comunidade. Vagabundo, muito menos. Nós somos um povo de luta. Um povo que não recusa o combate, mas um combate sustentado pela oração. Porque quando Moisés parava de rezar, porque estava com os braços cansados, Josué perdia a luta. Só começava a vencer novamente quando eles estavam rezando. Portanto, a luta, o combate, o empenho, ele depende da vida de oração. Ele não acontece sem a vida de oração. Portanto, não são duas coisas diferentes, o fazer e o rezar, o pregar o evangelho e o rezar, a ação cristã e o rezar. Não, é uma coisa só. Nós agimos porque rezamos, rezamos porque agimos. É a nossa identidade. O fazer e o ser é da nossa identidade. Por isso nós somos um povo de oração, mas não somos um povo ativo. E um terceiro elemento de nossa identidade é o nosso inimigo. O texto fala isso. Está em luta contra Amaleque. Quem que é Amaleque? Amaleque é o mal. É da nossa identidade, da nossa vocação, do nosso carisma fundacional, a luta espiritual. Essa luta espiritual, ela acontece
na nossa vida pessoal e acontecem em nossa vida comunitária, acontecem nas nossas missões. Para os que estão fazendo compromisso hoje, eu quero dizer isso. Vocês vão entrar numa comunidade guerreira, numa comunidade que está em conflito permanente com Amaleque, uma comunidade que está em estado de guerra, uma comunidade que é convocada para um combate espiritual. E esse combate espiritual acontece na vida comunitária e exige o nosso engajamento, e acontece na nossa vida particular e exige nosso engajamento. Por isso a Javenice é uma vocação ativa, não é uma vocação passiva, é uma vocação ativa. E nós experimentamos isso. As nossas conquistas foram todas conquistas, difíceis algumas vezes, dolorosas quase sempre, mas foram conquistas, foram arrancadas, foram conquistadas. Não foi uma coisa muito simples chegar onde nós chegamos. Eu fico vendo vocês, agora, desculpe a expressão, mas é uma expressão carinhosa, vendo a molecada que estava cantando aqui guariamente. Me desculpe chamar vocês de molecada, mas é a molecada mesmo. Então, a animação, aí estava lá tomando café, a criançada que está lá no pátio da criançada, e estava vendo ali, conversando com uns velhos, tinha uns velhos comer. Nós estamos fechando, nós temos crianças e idosos, e temos a turma do meio. Nós estamos fechando de ponta a ponta. Então, como que o Senhor tem sido misericordioso e bondoso conosco? Eu conheço muitos de vocês desde quando vocês chegaram. Eu conheço muitos de vocês quando eram solteiros. Eu conheço muitos de vocês quando vocês eram jovens. Hoje eu conheço o filho de vocês. E algumas vezes conheço o neto de vocês. Eu fico pensando assim, como que Deus é bom conosco. Como que Deus é bom conosco. Eu lembro quando nós éramos diocesanos, quando nós tínhamos os grupos de oração somente nas paróquias organizadas. Hoje nós temos grupos de oração não só nas paróquias, mas grupos de oração de diversas expressões. Não é mais um por cidade. Então, quantos grupos de oração são possíveis em cada cidade? Como que Deus foi bom conosco. Nós somos Javenice não só em Pouso Alegre, nós somos Javenice em tantos lugares. Aonde nós somos Javenice? Somos Javenice em Barbacena. Aqui tem a turma de Barbacena que vai fazer compromisso. Tem alguém de Barbacena que vai fazer compromisso dessa vez? É que eu não enxergo. Então. Nós temos Javenice em Franca, que é do pessoal de Franca. O pessoal de Franca lá atrás, levanta a mão para eu não enxergo direito. Lá atrás. Temos Javenice em Orlândia. Cadê a turma de Orlândia? Aqui é a turma de Orlândia. Somos Javenice em São Lourenço. São Lourenço não, São Lourenço, né? São Lourenço. Cadê a turma de São Lourenço? Aqui. Onde mais somos? Onde mais somos Javenice? Somos Javenice Alfenas, tem a turma de Alfenas, está por aí? Tem lá no fundo. Então, não só na diocese, mas o Senhor tem sido generoso conosco e tem dado irmãos que vivem a nossa experiência em outros lugares. Porque o Senhor nos elegeu, nos escolheu e derramou sua graça sobre nós. Então, nós carregamos isso. Nós somos uma comunidade de comunidades. Nós não somos uma comunidade só. Nós somos uma comunidade de comunidades. Aqui na Diocese de Pouso Alegre, nós somos uma comunidade de comunidades. Quantas comunidades nós somos? Quantas experiências nós temos? No Brasil, na igreja, quantas comunidades?
Quantos nós somos? Uma experiência que nasceu assim, numa experiência de oração, com um membro do clero que não era muito favorável a nós, mas quando foi batizado no Espírito Santo, se tornou o nosso fundador. E por ele nós conseguimos chegar, pela graça de Deus sobretudo, conseguimos chegar até aqui hoje, nesse compromisso de uma turma boa, uma turma que vai entrar para esse lugar que Deus escolheu, que nos escolheu. Quem já fez compromisso, fica de pé para mim. É bom ver vocês. Há quantos anos? Como é bom ver vocês. Vale a pena. Muito obrigado. Então, hoje é o dia do nosso nascimento. Eu gostaria, se eu pudesse, eu não consigo mais isso, mas eu gostaria sinceramente, porque eu sou o mais velho de vocês, não porque eu seja o melhor, mas sou o mais velho. Mais velho não de idade, porque tem gente que é mais velho do que eu de idade aqui, viu, gente? Mas por ser o mais velho de vocês, vocês não sabem a alegria que essa comunidade gera em meu coração. Por ser o mais velho de vocês, eu sou muito agradecido a tudo aquilo que vocês fizeram pela igreja, a tudo aquilo que vocês fizeram e fazem pelo Evangelho. Vocês não sabem como que meu coração se alegra em dias semelhantes a esse, quando nós mais idosos, mais antigos de comunidade, temos a alegria de receber aqueles que estão chegando à comunidade. Não existe lugar melhor do que esse. Não existe nada melhor do que a javenice.